Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar um pouco a respeito desta tal misteriosa Bolsa dos Deuses, que estão encontradas em petróglifos e esculturas antigas que estão em toda a face deste mundo em que nós vivemos. E a pergunta desta matéria que nós vamos analisar é: qual era o propósito destas bolsas, né? Então, civilizações antigas, separadas por cerca de 12.700 quilômetros, desde a Suméria até a Mesoamérica, mostraram a misteriosa Bolsa dos Deuses. Qual é a bolsa? Esta aqui, retratada aqui pelas pessoas da época que desenharam isto aqui, né, da maneira como eles entenderam que seria. Então, ela pode ser encontrada em esculturas e baixos relevos sumérios que datam de 6.000 a.C. Os Anunnaki os carregavam. Agora vamos parar um pouco aqui a análise e falar sobre essa história de Anunnaki. Eu não concordo com essa terminologia Anunnaki designada aí pelo Zecharia Sitchin. Não que eu me importe com o nome com o qual estes chamados deuses eram designados, podem chamar vocês do que quiserem, Anunnaki, de extraterrestres, de anjos caídos, de demônios, chamem do que quiserem, mas o fato é que a história envolvida por trás do tema Anunnaki, que é a mesma história que foi retratada, aliás, no filme Avatar, de uma certa maneira, invertendo apenas os papéis, onde os seres humanos é que seriam os invasores e o povo Na'vi é que seriam os receptores da invasão, né? É uma mera inversão, porque a história de Zecharia Sitchin conta que esses deuses então teriam vindo aqui para a exploração de ouro, tal e qual no Avatar é contado que os seres humanos foram para a exploração de um determinado minério lá que 1 quilo custava não sei quantos trilhões ou bilhões. Então, um absurdo, inclusive, porque na cena onde isso é comentado no filme, ele tem um pedaço bem considerável exposto assim para que qualquer um pegasse, né? Mas enfim, são coisas aí que os cineastas fazem para que o filme aparentemente tenha sentido, quando na verdade ele acaba tendo tão pouco sentido quanto a história de Zecharia Sitchin. Mas não importa, né, se Zecharia Sitchin está certo ou está errado na análise que nós estamos fazendo agora. A minha interpretação é que estes seres, sim, existiram. Veja que eles são retratados com asas, como se fossem deuses, como se fossem anjos. Eles sim existiram, mas não quer dizer que a história que Zecharia conta seja a verdadeira. Eu acho, inclusive, e me perdoe Zecharia, me perdoe qualquer outro daí que concorde com ele, eu acho que é deliberadamente... ele com certeza, se ouvisse isso, não me perdoaria, mas eu acho que ele deliberadamente está contando uma história que ele sabe não ser verdadeira, porque há intenções por trás disto de pessoas muito grandes aí que querem esconder o que de fato aconteceu no passado, porque se as pessoas não entenderem o que de fato aconteceu no passado, não entenderão o que está por vir, principalmente a partir desses momentos finais da era que precede a era messiânica. Bom, então eles dizem que pode ser encontrado em baixos relevos sumérios que datam de 6.000 a.C., bem como no templo Göbekli Tepe, que data de 1.000 a.C. Então são 5.000 anos, né, de separação entre uma data e outra, e essas mesmas criaturas, essas mesmas bolsas eram retratadas também. Você nota que ele tem uma semelhança muito próxima à do ser humano, mas se você observar em esculturas onde seres humanos também são retratados, eles são mostrados com uma estrutura corporal, uma estatura bem maior do que a do ser humano, e eles são retratados aqui também com asas. Bom, essa bolsa era carregada pelos chamados deuses, que não são deuses da Mesoamérica, que seriam os Olmeca, os Tolteca e os Azteca, e também na Austrália. E pode significar uma medida de peso padrão mundial ou uma peça de tecnologia avançada utilizada por deuses alienígenas de acordo com o seu simbolismo. Por volta de 4.500 a.C., os sumérios estabeleceram sua civilização. Eles representaram os Anunnaki com coisas incomuns,
como uma pinha, um relógio de pulso e uma bolsa estranha. Bom, essa tal pinha, nessa imagem aqui não consta, acho que nenhuma das imagens que está aqui consta a tal da pinha. Mas essa tal pinha, ela é uma representação da glândula pineal, né? A capacidade de enxergar o mundo espiritual, a tal da visão além do alcance. Então, quem estuda esses símbolos secretos aí entende que a pinha que eles carregavam, além de ser um instrumento, também era uma representação simbólica. E essa questão da bolsa mística, né, que é colocada aqui, na minha opinião, ela de instrumento de medida não tinha nada. Você não vê ninguém carregando uma bolsa, uma balança para lá e para cá, simplesmente porque você tem de medir uma coisa e outra. Um instrumento de medida se carrega, se usa apenas no momento específico em que você precisa medir algo. Então, não é lógico imaginar que isso aqui fosse uma bolsa de medida, e sim uma bolsa tecnológica, tal e qual como nos tempos atuais, em que as pessoas carregam seus notebooks dentro de suas maletas, com a exceção de que não seriam apenas tecnologia avançada, na minha opinião, no sentido de ser um instrumento de comunicação, mas também um instrumento que possibilitava com que eles realizassem as construções que eles fizeram. Enfim, era uma tecnologia que ela tinha interferência no mundo material, digamos assim. Ela servia para moldar o mundo em que nós estamos e não apenas para computar dados. Então, e os relógios também eram tecnologia. Agora, veja que algo interessante é que ele contém 8 pétalas e ele também parece com algo que lembra o disco solar, né? Com os raios solares, mas ele tem 8 pétalas, tal e qual a estrela de Ishtar, de 8 pontas. Bom, a Dapa, Dagon, e o deus peixe Ohanes, Dagon, vocês sabem, aquele deus que apareceu com os punhos e a cabeça cortada no templo de Dagon, né? Então, a Dapa, Dagon e o deus peixe Ohanes também foram retratados segurando essa bolsa misteriosa. De acordo com a mitologia mesopotâmica, esta divindade aquática fundou civilizações. Aí nós escutamos as lendas sobre Atlântida, né, que muitos hoje dizem que não existiu, que essa civilização avançadíssima do passado é apenas uma mera invenção dos filósofos gregos, né? Quando essa história é contada por Platão, ele informa que isso foi ouvido pelo avô dele, de um sábio egípcio, e o Egito seria então o receptáculo de sobreviventes da civilização atlantista, né? Inclusive a lenda de Thoth vem dessa mesma lenda, desse mesmo mito egípcio que Platão então traz adiante quando ele fala dos reis filósofos. Inclusive toda essa questão aí que nós estamos vendo hoje da nova ordem mundial, da nova era, é baseada nessa ideia dos reis filósofos. Eles acreditam, essa classe dominante que nos governa nesse mundo decaído, né, acredita que o rei iluminado ele sairá dentre um dos 10 reis iluminados. É mais ou menos como é contado na profecia da besta de 10 chifres, onde 10 cai, sobram 7 e um dos 7 se torna o governante. É a mesma história que é contada no mito atlantista, onde de 10 reis atlantes, 3 se rebelam contra os 7, então sobram 7. É mais ou menos a mesma coisa. E aqui, como nós estamos comentando, fala aqui de Atlantes de Tula e Göbekli Tepe. Então aqui veja a retratação das bolsas aqui nas mãos, esses estão mais distantes, não dá para ver bem, mas aqui dá para ver bem. Então, as estátuas de pedra dos Atlantes no topo da pirâmide de Tula Hidalgo, no México. Tula Colossal, outro exemplo notável, são as estátuas atlantes toltecas em Tula, no México. Elas representam Quetzalcoatl e carregam uma arma em comum conhecida como Atlas, ou lançador de dardos. Agora, o Atlas, ou lançador de dardos, é algo totalmente diferente. É aquilo que é chamado de raio dos deuses,
que inclusive está relacionado à ideia do Scatterman. Tudo isso nós falamos na comunidade fechada, para quem está lá, que quiser comentar alguma coisa aqui nos comentários para elucidar os demais, será bem-vindo, né? Então foi descoberto em Göbekli Tepe. Acredite-se que uma construção maciça na Turquia por volta do 10º milênio a.C. Seja a mais antiga conhecida. O objeto pode ser encontrado no pilar 43, em uma fileira com 3 bolsas, pássaros e cobras. Antigas tribos australianas, além dos nativos americanos da Califórnia, pintaram esta bolsa de deuses para os petróglifos Koso. O Ankh, ou cruz egípcia, é um dispositivo comparável que foi carregado de forma semelhante no Egito Antigo. Aqui tem algo parecido com o que eles dizem que seria o Ankh, só que na verdade aqui nós vemos um círculo e um bastão, né? Mas aqui nós vemos mais uma vez a mesma representação, ou algo bem semelhante àquilo que nós víamos no relógio. Uma irradiação solar, né, de 8 pontas. Então aqui eles chamam de deuses Anunnaki na Terra. Uma placa esculpida com a cena que representa a adoração do deus Sol no templo de Sipar. Então nós vemos aqui seres humanos, e aí comparamos o tamanho dos seres humanos com esse suposto deus, que está sentado aqui, cujos joelhos, enquanto ele está sentado, batem aproximadamente na linha de visão das pessoas, apenas para que vocês tenham uma ideia, né, do tamanho, então, comparável daquilo que eles retrataram como sendo um deus e como sendo as pessoas. E muitos dizem, não, isso aí é apenas uma representação simbólica de como um rei humano era superior aos seus súditos, né? E então eles esculpiam ele em tamanho maior apenas para representar a sua superioridade, e não que de fato ele tinha uma estatura maior. Aí cada um acredita na versão que achar melhor, mas eu recomendo estudo, né? Não apenas crença. O símbolo na sacola comunica um peso padrão de acordo com a língua da Idade do Gelo. Não concordo. Traduções, gramática e vocabulário do Dr. Robert Duncan, etc. Esse peso padrão representa o peso da autoridade ou peso do poder dos monarcas Anunnaki ou sumérios, autoridades com poder. Então, seria mais ou menos como que se atualmente os reis, presidentes e primeiros ministros andassem com uma balança nas mãos para representar a sua autoridade. Ora, o símbolo da balança é um símbolo de autoridade, de um poder julgador, sim. Só que isto aqui não me parece em nada como uma balança, né? Não me parece em nada com algo que represente um símbolo de medição de peso. Mas enfim, né? Estou trazendo a informação, cada um que for fazer as suas pesquisas, faça pelo viés que achar mais conveniente. Aí eles falam de outras possibilidades, que incluem pacotes de equipamentos de cosmonautas comparáveis aos usados agora e deuses antigos sendo visitantes celestiais. Mas por que as civilizações antigas em todo o mundo gravaram o mesmo feixe de deuses? Os Anunnaki eram os antigos deuses do México, Guatemala, América do Norte e Austrália. Se você for reparar no panteão dos deuses antigos, todos eles, não importa em que civilização você analisar. Você pode pegar uma civilização asiática antiga e bem preservada, como a hindu, a chinesa. Se você pegar as civilizações americanas um pouco mais recentes, se você pegar civilizações no Oriente Médio, na África, na Europa, não importa. O panteão dos deuses é sempre o mesmo. Eles são descritos com outros nomes. Algumas poucas características mudam, assim como a personalidade de uma pessoa muda muito pouco, mas a sua essência é sempre a mesma. Os deuses recebem nomes diferentes, mas eles têm a mesma essência. Então é como que se estas personalidades antigas que foram retratadas e esculpidas em torno de todo o mundo com semelhanças muito parecidas, fossem os mesmos deuses, entre aspas, circulando o seu império terrestre na época. Por algum motivo, esse império foi cessado, nós lá na comunidade fechada sabemos o porquê, e por algum motivo eles querem também retornar, despertar para retomar a sua pretensa propriedade. Mas, assim como caíram uma vez, cairão de novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.